Boa tarde a todos aí que estão presentes, sejam bem-vindos a mais um encontro da Crisma 2, a nossa catequese. É sempre muito bom tê-los todos aqui todos os domingos. Vamos fazer nossa oração inicial, mas nesse momento, como sempre, a gente pede que Deus interceda pelas nossas almas, pelas pessoas que nesse momento passam por dificuldades, pelos nossos parentes, pelas vítimas da pandemia do Covid, e por todos aqueles que também não têm condições, né, de se resguardarem de forma da higienização contra essa pandemia, né? Principalmente os pessoas de rua, as pessoas mais carentes e necessitadas, os quais a gente, além da nossa oração, quando possível, a gente tem que fazer doações dentro daquilo que a gente pode para minimizar essa dor e o impacto nessas pessoas. Lô, você quer fazer algum pedido em especial? Eu pedido a Deus, então, que a gente consiga internamente, porque externamente pode ser que, não sei, a gente se sofra, mas internamente superar essas coisas. Porque as notícias são sempre ruins, não são de queda, né, de doença, é de aumento. E vai chegando perto da gente, é Paraná, é Jardim Botânico, perto. Então, que a gente tenha nossa mente e coração voltados para Deus, porque vamos precisar muito. É um momento muito diferente do que até a gente que é mais velho que você já viveu. A gente nunca viveu isso. Em geral, assim, mundo inteiro, a gente nunca viveu. Então, precisa ir à missa e deixar o nome antes, professor, Não, porque precisa não. Precisa não. Basta vir, aí tem aqui na entrada da igreja tem o pessoal que faz o redirecionamento, faz a aferição da temperatura. Então, vocês deixem o nome, e, enfim, é isso que eu peço a vocês, a Deus e a vocês, né, que tenham fé e peçam a Deus forças para a gente ultrapassar. Alguém mais quer fazer algum pedido antes de fazermos nossa oração inicial? O Felipe está pedindo pelo tio dele que está com Covid. Quem mais? Alguém mais? Pelas pessoas da paróquia também, que a gente não por estar com Covid. Então, pelas pessoas da paróquia, Amém. os familiares. Por todos nós. Então vamos nós. Vamos começar nosso encontro fazendo a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês viram o filme, como o Jailson pediu? Quem viu o filme? Ninguém viu. Eu acho que Ninguém viu o filme.
Não, viu não. Alguém... Então, Jailson, você começa? Bem, eu posso começar, não tem um problema não. É, Você viu o filme? eu vi o Eu já vi o filme. filme há muito tempo, agora dessa vez não vi o filme. Eu vi o filme já tem um tempo também, tá louco. Mas basicamente a gente, para conversar, falar uma, sobre São Francisco e Santa Clara, a gente tem que começar por São Francisco, né? E quem foi São Francisco, né? São Francisco, na verdade, o nome dele verdadeiro chamava-se Giovanni, né? Giovanni di Pietro, se eu não me engano era isso. Ele foi um religioso, né, italiano, né, fundador, resumindo, fundador da Ordem dos Franciscanos. Era filho de um comerciante, né, mas em determinado momento fez voto de pobreza, né, e foi canonizado pelo Papa, vou lembrar o nome do Papa, Gregório IX, 2 anos depois da sua morte. Resumindo, ele é conhecido como protetor dos animais. Né? A história de Francisco de Assis é bem interessante. Ele nasceu na Itália em acho que foi em 1100 e alguma coisa, não sei exatamente a época. Né? Ele era filho de um grande comerciante de tecidos. E naquela época se buscava muito por a riqueza por meio do comércio, né? Na verdade, quando Francisco nasceu, o pai dele não se encontrava na cidade. Ele estava fora da cidade, se eu não me engano, na França, e daí surgiu o nome de Francisco, né? Porque veio de Francesco, né? Que era do francês. Francisco de Assis, ele estudou escola de papas, né? Que é chamada episcopal. Ele ajudava o pai dele no dia a dia no comércio. Mas assim, ficar atrás do balcão, atrás na parte do comércio, nunca atraía ele. E durante uma grande revolta, em determinado período, revolta que eu digo, onde foi, se eu não me engano, o imperador romano, germânico na época, ele tinha morrido e onde aí todos os que eram grandes comerciantes e tudo mais queriam esse posto, queriam ocupar a vaga desse imperador. E daí houve-se uma grande revolta onde se buscava esse poderio, né, principalmente entre os grandes magnatas, os grandes comerciantes, entre eles o próprio pai de Francisco. Né? Então iniciou-se essa revolta. Né? Basicamente é isso. E o que acontece? Francisco, em um determinado momento, ele falou o seguinte: não, eu preciso sair dessa minha vida aqui, não ficar atrás desse balcão de comércio não é o que eu quero. E ele resolveu sair para essa guerra, entre aspas, né? E só que ele não podia ir sozinho, ele tinha que ser, como é que eu posso dizer, apadrinhado por um cavaleiro, para que ele se tornasse um grande cavaleiro também. E no caminho onde ele ia, para essa lugar dessa batalha, ele já foi se desprendendo das coisas materiais que ele tinha e doando aos pobres. No caminho já, entendeu? Então, assim, ele já começou dentro da cabeça dele, ele não conseguia admitir como é que tinha tantas pessoas ricas e tanta pobreza ao mesmo tempo. Então, eu sei que houve essa revolta do que era chamada de revolta dos mercadores, né? E isso foi lá por volta de 1200, onde aí ele tentou voltar para a cidade dele, e quando voltou para a cidade dele, ele já tinha uma concepção, ele já tinha se desprendido de tudo aquilo que ele tinha ido para lá para buscar. Ele buscava a glória, ele buscava ser um grande cavaleiro, entendeu? Ter renome, riqueza, mas
esse caminho dele, de ida e volta, mudou a forma de pensar dele. E nessa questão, quando ele voltou, ele já pegou. Alguns dizem que ele foi para uma determinada igreja lá de Assis, onde ele recebeu uma mensagem de Deus pedindo para restaurar a igreja. Na época, ele entendeu restaurar a igreja como restaurar a igreja da cidade, e onde ele vendeu já boa parte dos bens que ele tinha, inclusive os tecidos do pai dele, já para reformar essa igreja. Mas somente ao longo do tempo ele conseguiu notar que quando Deus falou para ele em restaurar a igreja, ele não estava falando exclusivamente em restaurar a igreja física daquele local, mas restaurar a igreja como um todo no mundo, que naquela época tinha se perdido. Até esse ponto é isso. Lu, você quer continuar daí? Tá certinho. Só tem uns detalhes, porque eu fui pegar a biografia de um autor que é chamado Chesterton, que é considerado um dos melhores biógrafos de Francisco e de São Tomás de Aquino. Não sei se vocês conseguem ver o livrinho aqui. Fez as biografias dos dois santos. Uhum. Então, ele quis ir para essas guerras, para a guerra, mas ele ficou doente. E ele tinha sonhos. Um sonho com espadas, com cruzes, com coisas assim. Era o primeiro sonho. E aí ele volta doente e teve um segundo sonho, que é esse que o Jailson contou para vocês, em que ele vê Deus dizendo para ele, reconstrói a minha igreja, e ele entende, então, que é a igreja de São Damião, que é a igreja de lá. E ele vai vender tudo do pai, o que ele puder vender para reconstruir a igreja. Só que o pai, primeiro que não achava que ele deveria nada ser monge, coisa nenhuma, do que ele foi padre, freire, não tinha nenhuma dessas denominações na época. Mas um santo que faz uma ordem franciscana, né? O pai não tinha nem isso na cabeça, nem passar pela cabeça uma coisa dessa. E muito menos que ele fosse vender as coisas dele. E ele, então, é acusado, ele, Francisco, de ter roubado as coisas do pai. E vai a um julgamento, entre aspas, tanto pela justiça do local, quanto pela igreja. E o bispo manda ele devolver tudo para o pai. Aí o que ele fez? Ele disse, eu vou devolver tudo que você me deu. Agora eu me liberto, né, e vou em direção ao Ser Supremo. Né? E ele tira toda a roupa. E só fica com uma túnica de cabelo, de pelo, feita de cabelo. Só isso, ele tirou tudo. Ficou praticamente nu. E lá não é igual aqui, que é quente. Lá é um inverno terrível. E ele vai e corre para a floresta cantando. Ele vai cantando. E ali, ele tem, então, um cântico famoso onde ele chama tudo de irmão, irmão sol, irmã lua, irmão tudo. Quando a gente lê, eu separei alguns trechos, porque o cara escreve tão bem que a gente parece que está vendo a coisa toda, né? Bom, lá vai ele nu, e aí duas pessoas da cidade, um rico e um padre, se juntam a ele. E ele vai, então, construir uma igreja. Ele, em vez de pedir comida, ele pede pedras para que se possa construir a igreja que ele vai construir. Ele vai construir uma igrejinha. Todo mundo acha, quer dizer, todo mundo não. Alguns acham ele louco, mas outros não. Entre os que não acharam ele louco estava Santa Clara. Vou abrir aqui um espaço para falar um pouquinho da Santa Clara, que ela era uma pessoa novinha, ficou e rica também, e estava prometido em casamento para um outro homem rico da cidade, mas ela não quis. E o pai queria forçar ela, foi casar. E resultado, ela fugiu de casa, se encontrou com Francisco, ele já sabia dessa fuga, e quando a gente lê muitas vezes, dá a entender que era uma coisa assim, que um gostava do outro, assim, tipo, meio que namoro, meio que coisa assim. Não tem nada a ver, ela foi ser freira, ela é
Dá, fundadora da ordem. dá uma impressão de romance, né, Lu? Sempre dão, mas o romance deles é com Deus. É Não é um romance exatamente. Não é entre eles, né? com É outro. com Deus somente. Não, não é. Eles não, o romance deles é com Deus. Então, uma vez, até ele conta aqui no livro que viram uma fumaça lá, achavam que estava pegando fogo lá onde ela, para onde ela foi. E não, quando chegaram lá, eles é que estavam ali os dois conversando sobre Deus, que era o que eles conversam deles. E ela era novinha, tinha 17 anos e foi e fundou essa ordem. Ele é muito mais conhecido que ela, mas ela teve uma coisa muito fora do comum, que depois que ela morreu, 600 anos depois, ela morreu em 1200 e alguma coisa, e em 1800 e alguma coisa, que eu agora não sei direito, mas assim, 600 anos depois, eles foram abrir o túmulo dela. E quando abriram, ela tinha o rosto incorrupto. O corpo não, o rosto. O semblante estava perfeito, as flores, todas perfeitas. O que é um corpo incorrupto? É um corpo que não sofreu a corrupção em relação, por causa da morte, que vocês sabem que a gente, quando abre o túmulo depois de um certo tempo, só tem ossos, né? E o corpo incorrupto é o que se manteve intacto. No dela foi o rosto. Mas a gente tem, por exemplo, o Padre Pio, São Pio hoje, é corpo incorrupto. Ele é o corpo todo. Tem outros, quer ver? Santa Catarina, não, Catarina de Sena não, a de Lourdes, Santa Terezinha de Lourdes, do Menino Jesus, se eu não me engano. Enfim, outros, mas o Padre Pio é o mais famoso, o Padre Pio está na Itália, quando você vai lá em San Giovanni Rotondo, você vê, e aí diz, não, é de cera, não, não é de cera nada, tem uma foto do Papa Francisco beijando o rosto do Padre Pio, Papa Francisco, então não tem nada de cera. É uma realidade da Igreja Católica, uma coisa extremamente fora do comum, é uma presença, é a realidade da presença de Deus. Muito bem. Então ele foi cantando, e como o Jason falou, ele falava com os animais. Aí ele ia para lá, e aqui no relato do Chesterton, diz que eles falavam assim para elas, para a natureza, né? Mas já normalmente para os passarinhos, que são os que fazem barulho. Falava assim, bom, vocês já falaram muito, já cantaram muito, já ouvi vocês, agora é hora de vocês me ouvirem. E falava com eles, e todos silenciavam. Uma coisa fora do comum. E tem um santo, que é o Santo Antônio, de Pádua, que também era franciscano, que foi também, como é que se diz, do seguidor de Francisco, que falava também com os animais. Tem uma história também de Francisco, que tinha um lobo que atormentava as pessoas, né? Lobo é um bicho que come até gente se deixar. Então ele comia as galinhas, etc., fazia uma confusão. E ele falou com o lobo, irmão lobo, você não tem esse comportamento, o lobo nunca mais fez nada, virou amigo dele. Então, são todas essas histórias fantásticas de São Francisco. E tem, então, a vida dele, depois, ele constrói uma ordem, que é a Ordem Franciscana. Ele não queria, ele queria que os integrantes da ordem ficassem muito mais voltados para a oração do que para as questões de aprendizado, de razão, de leitura. Mas teve um que saiu e foi fazer os estudos, né? Salvo engano, foi o próprio São Francisco de Pádua, que foi estudar fora. Não era muito o que ele queria. Ele achava que a ordem deveria ficar mais naquela questão da espiritualidade franciscana. E ele, essa passagem, vou agora daqui a pouco abrir para vocês verem ele contando as passagens. Ele conta, essa aqui eu tenho que achar aqui, porque é fora do comum, que Francisco já velho ia ficando cego. E aí disseram para ele achei isso aqui, disseram para ele que para que ele tivesse melhorasse um pouco da vista, tinha que pegar uma brasa e botar dentro do olho dele, queimar o olho dele. Imagina isso. Muito bem. Então, eu vou ler aqui como ele coloca essa situação, o autor.
Ele também tinha se proposto, São Francisco, a converter o Islã na época, mas não conseguiu converter. O Islã está aí até hoje. Então, ele está no final da vida. Então, ele vai dizer assim, olha, São Francisco estava próximo do momento de sua morte. Poderíamos dizer que já era bem velho quando esse incidente ocorreu. Sua velhice era, contudo, prematura, pois não completara 50 anos quando morreu, desgastado por sua vida de luta e de jejum. Como se evidenciará no momento em que abordarmos esses eventos, sua vida talvez não tenha ficado mais sombria só por causa da doença ou da decadência do corpo. Por exemplo, ele ficava nu, dormia, nu assim, não é nu como a gente imagina, mas dormia com pouquíssima roupa naquele inverno rigoroso no chão. Tinha essas coisas assim de querer o mínimo para si. A comida, tudo era o mínimo para si, e os outros, que eram os irmãos, inclusive os irmãos da natureza. Ele conta aqui com clareza, e é bonito de ler, muito bonito, ele escreve muito bem. Muito bem, ele terminara de perder a ilusão de acabar com as cruzadas, convertendo os islamitas. E sua própria ordem, ele achava que estava dando sinais de fraqueza e do predomínio de um espírito mais político e prático. Suas últimas energias estavam indo embora. Então, alguém lhe disse que estava prestes a perder a visão. Se conseguirmos fornecer aqui a mais forte ideia daquilo que São Francisco sentia com relação à glória e opulência da terra e do céu, os simbolismos, as árvores, os animais e as flores, será possível ter uma noção do que significava para ele ficar cego. Exato, porque ele achava a natureza uma coisa fantástica e ele não veria mais nada disso. Mas o remédio talvez tenha se revelado pior que a doença. O remédio, sem dúvida, de resultados incertos, consistia em cauterizar o olho e sem anestesia. Ou seja, para tentar curá-lo, seria preciso queimar suas pupilas vivas com um ferro em brasa. Talvez fosse pior do que muitas torturas e martírios que ele invejou na história dos mártires da igreja e buscou inutilmente na Síria. Quando levantaram a barra da fornalha, ele se levantou como se fizesse uma reverência ou com uma presença invisível. Irmão Fogo, Deus te fez belo, forte e útil. Rezo para que sejas delicado comigo. Ele era absolutamente fora do que a gente está acostumado, e tudo ele agradecia e pedia desculpas. E aqui ele continua. Uma vez, olha que coisa, como ele escreve bem. Um amigo meu certa vez me disse que determinada pessoa era o tipo de homem que pede desculpas a um gato. E ele diz, São Francisco realmente o faria. Antes de começar a pregar numa mata, aquilo que eu falei para vocês, né? Tomada pelo chirriar das árvores, ele dizia com um gesto delicado, irmãzinhas, se vocês já disseram o que tinham a dizer, é hora de eu também ser ouvido. E todos os pássaros ficavam em silêncio. E eu posso acreditar nisso com a maior facilidade, diz o autor, né? Seguindo o meu plano de tornar as coisas compreensíveis para o homem moderno, trarei à parte o tema dos poderosos milagres que São Francisco, com certeza, fez e possuiu. Porque a gente está falando para os homens de hoje, então, o homem moderno. São Francisco sempre era exercido com essa elaborada polidez. Grande parte disso era, sem dúvida, uma espécie de brincadeira simbólica. Por isso, ele não pedia desculpas apenas ao gato ou às árvores, mas até à cadeira, por se sentar nela ou à mesa por ocupá-la. Quem acompanhou sua vida com o objetivo de zombar dele, como se ele fosse um lunático, facilmente poderia ter a impressão de que ele era um louco, capaz de reverenciar um poste ou de tirar o chapéu para toda a árvore. Mas, na verdade, ele era uma pessoa absolutamente fora do comum, e ele admirava aquilo que foi o que Deus criou, a criação de Deus. Ele amava aquilo que representava a criação no seu momento da criação. E ele reverenciava, então, tanto uma pessoa em alto posto,
como uma pessoa simples, e até mesmo aqueles que, ladrões, etc., que ele confiava plenamente que podiam se converter. Era uma alma muito fora do comum, e por isso ele hoje, São Francisco, é considerado em quase todas as religiões, mesmo nas religiões que não são cristãs. Ele tem uma entrada, maneira de falar, quer dizer, ele ultrapassa as portas da Igreja Católica, e você vê muitas pessoas, inclusive, rezando aquela oração conhecida como oração de São Francisco, e tem uma maneira de falar que indica, evidentemente, que é o Deus católico, a quem ele se refere, mas ela pode ser lida por outras religiões, exatamente por causa da palavra mestre, né? A palavra abre uma possibilidade de você falar em qualquer religião. Ó mestre, fazei com que eu perdoe mais, ou fazei com que eu... Ó mestre, fazei com que eu... Como é? Esqueci agora. Perdoar que ser perdoado. Ó mestre, fazei com que... Agora esqueci a música. Eu prefiro perdoar que ser perdoado, compreender que ser compreendido. É isso que ele quer dizer, amar que ser amado, pois é dando, mas como é a frasezinha? Agora me esqueci. Mas fazer com que eu... Gente, como é a frasezinha? Vocês conhecem a música. Não é prefira mais, é como é. Vocês conhecem a música e não estão me dizendo nada. Que eu procure mais, isso. Fazer com que eu procure mais, perdoar que ser perdoado, amar que ser amado, compreender que ser compreendido, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, é uma maneira de se falar que é possível que qualquer um possa fazer esse tipo de oração, porque ela como fica em aberto, é o mestre, né? Muito bem. Aí ele aqui vai fazer, então, uma referência a Santa Clara no livro. Então, o que ele diz aqui? A ordem segunda, ele formou 3 ordens. São 3 ordens de São Francisco. Da ordem segunda, ele diz, embora a segunda e a terceira ordens tenham sido fundadas mais tarde, cada qual foi fundada no momento. A ordem segunda era uma ordem de mulheres que veio a existir graças à bela amizade que uniu São Francisco e Santa Clara. E essa amizade, então, ele diz aqui, o amor que eles tinham era um amor por Deus. Uma menina de 17 anos, de nome Clara, e pertencente a uma das mais nobres famílias de Assis, entusiasmou-se com a vida do convento. E Francisco a ajudou a fugir de casa para entrar para a vida religiosa. Se preferirmos, podemos dizer que ele a ajudou a fugir para viver com o amor de sua vida, que era Deus, desafiando o Pai, como ele mesmo, Francisco, tinha feito. Clara escapou por um buraco nos muros da casa dela, fugiu pela floresta e foi recebida à noite à luz de tochas. Ele diz, não é uma fuga romântica, porque a menina se tornou uma freira. Então, não é uma fuga romântica. Porque todo mundo coloca, como eu disse para vocês antes, essa questão de que parece que tem um namoro ali, mas não tem nada. As coisas naquela época aconteciam bem cedo, e a vida é muito diferente. Quando a gente fala de hoje, a gente lê a vida de um santo hoje, é difícil para a gente imaginar essas coisas todas, porque a gente nem tem floresta para imaginar. Começa por aí. Como é que vai fugir para a floresta? A gente nem sabe direito o que é uma floresta. Não tem como imaginar isso. Por outro lado, a nossa cabeça é toda voltada para celular, televisão, tudo isso que não era, mas que nem se sonhava, nada parecido com isso. Não tinha barzinho, não tinha nada dessas coisas que tem hoje. Então a vida era completamente diferente. É uma coisa que a gente só vê em filme, a gente não consegue nem imaginar. Vocês não conseguem imaginar que quando eu era pequena não tinha nada desse negócio de celular? Imagina, nem computador. Imagina imaginar agora um negócio no ano
ano 1190, 1200. É inimaginável. Mas o que acontece é o seguinte, o santo, mesmo que seja hoje, existe a possibilidade ainda de alguém ser santo. Porque o santo, ele, na verdade, é caracterizado pelo amor. A gente diz assim, Deus me livre de ser santo, as pessoas costumam dizer, não vou poder fazer nada, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Não, você pode fazer. O que caracteriza o santo é que ele ama. É isso que caracteriza o santo. Ele é um ser que ama o semelhante, que ama aquilo que a natureza traz para ele, como São Francisco. Ama, então, a água, ama o sol, ama a lua. Um filme sobre São Francisco que chama Irmão Sol, Irmão Lua. Ama os animais, ama as plantas, ama tudo. Ele vê em tudo aquilo a mão do Criador. E ele vive desse amor a Deus. O que ele faz, então, não tem a menor característica de obrigação, porque ele faz tudo por amor, não é nada obrigado a fazer. Ele faz aquilo porque ele ama Deus, ele acha que Deus deu um presente. E, na verdade, quando a gente pensa na vida, a gente diz assim, ontem já não temos mais, já passou. Ou amanhã, o futuro, daqui a pouco, futuro, qualquer futuro que seja, nem que seja daqui a 5 minutos, ainda não temos, não veio, não aconteceu ainda. O que nós temos? Nós temos o presente, que é o momento que a gente vive, é o momento presente, é isso que nós temos. Então, a vida, no fundo, é um presente, porque quando você pensa em termos de tempo, já não tem mais o que passou, você não pode fazer mais nada a respeito disso. E ao futuro? O futuro a gente costuma até dizer que a Deus pertence, né? Porque a gente é futuro, é expectativa, é esperança, enfim. Não podemos nem saber o que vai acontecer também. Às vezes muda tudo, como, por exemplo, com a pandemia agora, mudou a vida de todo mundo da noite para o dia. Agora, o que nós temos é um presente. E nesse presente do tempo, nós estamos vivos. Então, é um presente para a gente. A vida está dada, ela foi dada a nós, é um presente. E é assim que os santos veem a vida. Não como alguma coisa que é dramática, exatamente, tem os seus dramas, não é que eles não vejam que tem os dramas, mas eu estou dizendo assim, eles veem a vida como uma coisa que foi dada de presente a eles e que o que os circunda, os que está em volta, a coisa que está em volta deles, é uma coisa que deve ser amada, a gente deve amar aquilo que está ao nosso redor. E o que está ao nosso redor? Tudo. Tudo que a gente tem é o que está ao nosso redor, de natureza, de pai e mãe, de família, de amigos. E eles acreditam nessa capacidade de conversão e de oração também. Eles acreditam, porque sem oração não tem como. Inclusive, antes de toda essa modificação na vida de Francisco, ele rezava tendo à frente um crucifixo. Antes dele se tornar quem ele era, ainda estava na casa dos pais e rezava depois que ele teve esses sonhos. E teve um outro fato, que aí é que dá o verdadeiro enfoque do corte que a vida dele vai ter, é que naquela época, antes agora dele ter se tornado quem era Francisco Santo, né? Naquela época tinha uma doença chamada lepra, uma doença que come a pele da pessoa e ela é contagiosa. Se vocês lembrarem dos evangelhos, vocês vão lembrar que os leprosos foram a Jesus para que fossem curados. E só um voltou para pedir desculpas. E a lepra foi curada. Mas eles, se vocês virem um filme que se chama Ben-Hur, B-E-N, a tracinho, separa, H-U-R. Conta da época de Cristo, ele é paralelo à época de Cristo, o filme se dá nessa época, mas Cristo não aparece, só aparece uma pequena situação em que Cristo está sendo levado para a crucifixão. Mas não é sobre a história de Cristo. Ela conta uma história dentro dessa época de Cristo. E
houve um milagre no final, nessa hora, que a mãe e a irmã do principal, do Ben-Hur mesmo, que é o nome dele, elas duas ficam leprosas. E elas são curadas pelo milagre de Cristo ali, naquele momento da crucifixão. Eles são judeus, o Ben-Hur é judeu. Então, voltando aqui, a lepra é uma doença terrível. E as pessoas tinham horror dos leprosos por causa disso. Eles viviam isolados em cavernas. E as pessoas deixavam a comida longe. Eles iam aí, as pessoas que tinham pena, né, desses leprosos, deixavam a comida lá perto do entrado da caverna e pegavam. Então, saíam, deixavam ali. E eles ficavam ali até morrer, todos os que estavam leprosos, separados. E Francisco também tinha isso, esse horror. Mas passou um leproso por ele. E ele teve aquela angústia, mas foi lá e abraçou o leproso. Então, esse é o momento em que demarca, bem já demarcado, essa passagem da vida que ele tinha para a vida que ele vai ter. E nessa vida que ele vai ter, ele vai ser uma pessoa pobre, né? Ele sempre vai ser um pobre, até por escolha, mas o início é pobre porque larga tudo para trás, larga a família rica para trás, e vive com esses leprosos, por incrível que pareça. Ele que tinha horror aquilo se desfez e ele nunca ficou leproso. Ao final, ele vai ter as chagas de Cristo. Ele vai morrer chagado, é já o final da vida dele. Ele tem, assim como São Pio, as chagas de Cristo. Só que São Pio tem antes dele. A questão de São Pio também é fora do comum. São Pio é outro que chama extremamente atenção, porque São Pio tem bilocação. O que era isso? A gente nem consegue imaginar, mas é o seguinte, ele é visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Então ele tinha, isso é São Pio, era visto em 2 lugares ao mesmo tempo. E aquelas chagas, sempre com a mão chagada, tinham perfume, não tinham cheiro de sangue, não tinham nada disso, tinham cheiro de perfume. E São Pio falava com os anjos, e ele falava com os anjos e falava para os anjos irem entregar as coisas, porque ele recebia correspondências, ele é um santo atual. São Pio morreu no século XX, nos anos 60, 1960, não sei se foi 4, alguma coisa assim. Mas é atualíssimo. E ele conversava com os anjos e as pessoas então mandavam as correspondências para ele e ele respondia. O anjo entregava a correspondência para a pessoa, ele pedia para o anjo entregar, o anjo entregava. E ele lia a mente das pessoas. Então, às vezes, a pessoa estava na fila de confissão, que ele ouvia horas, 16 horas de confissão, mais ou menos, dentro do confessionário. E quando a pessoa chegava ali, ele já sabia. Tinha uns que ele mandava, nem falava assim, pode voltar e se arrepender, porque a coisa é complicada. E a pessoa ficava meio assim, mas depois voltava, arrependia, porque ficava tomado de surpresa. Como quem disse, nem precisa me contar, porque eu já sei. E ele já sabia mesmo, né? Então, a pessoa ficava muito surpresa com aquilo e se convertia, de ver como é que ele sabe. Às vezes ele dava umas dicas, né? Então a pessoa via que realmente ele sabia alguma coisa, com essa coisa que ele tinha de ler a mente das pessoas e saber o que tinha ali. E ele também é um santo que foi chagado, que morreu chagado, e que na hora que morreu sumiram as chagas. São Francisco também morre chagado, pede para que coloquem ele no chão duro, frio, gelado, e ele tem, então, essa característica, ele é chamado de um outro Cristo. Ele é conhecido como o Alter Christus, o outro Cristo, porque ele tentou viver o mais possível a imitação, a vida, e imitar o máximo a Cristo. Então, assim, vocês deveriam ver os filmes mesmo, porque é bem bonito a vida de São Francisco. E tem que, quando a gente vê esses filmes, estou olhando aqui, quando a gente vê esses filmes, a gente tem que imaginar que nós estamos falando de um outro período. Quando a gente lê as coisas de história, às vezes ficam tão esquisitas, né?
mas a gente tem que imaginar que é uma outra época totalmente diferente da nossa, mas que ainda assim, apesar da nossa ser uma época que é tão cheia de distância disso que Deus disse, que é muito mais fácil naquela época, não tenham dúvida, né? Nós hoje temos tantas possibilidades de escapar de tudo que falam e a gente se perder de uma maneira terrível com drogas. Mas tem tanta coisa, tem filme pornô, basta você olhar essa internet, você já se perde dentro de um monte de coisa horrível. E uma maldade muito grande no coração humano, mas mesmo assim, isso não impede que a gente ame. É uma opção nossa chegar a uma conclusão de que eu só vou poder ser uma pessoa melhor se eu amar, porque se eu não amar, se eu não escolher, se eu não tiver essa opção, eu vou odiar. Que não tem meio termo. As coisas que acontecem hoje são de uma gravidade tão forte que não tem um meio termo. O que pode acontecer para a gente pode ser coisa muito dramática. Hoje nós vivemos um drama. Se bem que naquela época também, porque era época de guerras, né? Como o Jailson falou. E eles ali, hoje você tem a Itália toda unida. Ele é de Assis, ali tem a Perúdia, que são que naquela época eram tipo estados, mas não estados como nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui estados, mas é tudo Brasil. Lá eles se batiam entre si por causa dos pedaços de terra, e tudo uma coisa ao lado da outra. Então, assim, também era horrível isso. As coisas de derramamento de sangue e lutas corpo a corpo, né? Assim, não era como é hoje, bem diferente, mas de toda forma. Em termos dessa questão da sexualidade, era menos, muito menos, não tem nem comparação. Então, por que eu falo da sexualidade? Porque ela tem uma capacidade de nos distrair, de nos tirar do sério, que é uma coisa impressionante. E essas coisas também que a gente vê, da violência contra a mulher, agressão, estupro, etc., é terrível. Mas sabem vocês que nas guerras também acontece isso, né? Eles pegam guerras de agora, né? Guerras daquela época não, guerras atuais. Quando você tem, por exemplo, na Alemanha nazista, também, ó, anos 40, 45, 43, 44, século XX, século passado, também pegavam as reféns, fossem elas judias, católicas, porque Hitler botou um monte de gente lá no campo de concentração. E estupravam as mulheres lá. Enfim, era uma questão de guerra também. É muito terrível isso. Mas, de toda forma, ainda assim, a gente pode buscar esse sentimento que é o melhor que nós temos dentro de nós mesmos, que é o sentimento de amor. E pedir a Deus que esse sentimento cresça dentro da gente, independentemente daquilo que vai ocorrer, para que a gente possa suportar sem ódio aquilo que vai ocorrer com a gente, que a gente não sabe exatamente o que é. Desde uma coisa menos grave até uma coisa mais grave. Então, o que o santo faz? O santo ama. Isso é o santo. Ele faz tudo isso porque ele ama a Deus acima de qualquer coisa. Então, ele tem essa capacidade, que é a capacidade que nós devemos pedir a Deus. Por isso que quando você tem na Bíblia o pedido de Deus, quando ele diz, sede santos, porque eu sou santo, não que a gente vai ser igual a Deus nunca. Deus é Deus e nós somos nós. Mas o fato da gente pedir para amar nos faz a nossa semelhança. Nós somos feitos semelhança de Deus. Então, o fato da gente pedir a Deus que nos dê essa capacidade cada vez maior de amar o próximo, de amar a gente mesmo, de amar a Deus acima de todas as coisas, um pedido desses constantes faz com que a nossa semelhança com Deus seja vai alcançando a plenitude. Vai alcançando, e a gente então vai ter muito mais facilidade de perdoar, tudo isso pela graça divina. Mas é do nosso interesse? Claro que também é, porque, como eu disse para vocês da outra vez, até os psicólogos e psiquiatras mandam a gente perdoar os outros. Não é só uma questão, como é que se diz, religiosa, uma questão da nossa sanidade mental. A gente precisa disso.
A gente precisa amar para poder perdoar, para poder conseguir conviver, porque senão a gente vai virar um poço de ódio. Cadê o Jailson? Jailson. Sumiu o Jailson. Ele está com a coisa dele ligada. Olá, tô aqui, Luciana. Apareceu. Eu vejo que você está com a televisão. É que eu tô aqui conversando com o pessoal da música, o Vini e a Lívia. Ah, estão aí? Então, Ah, eles vão cantar. Cadê o Vini? Ah, vai aparecer o Vini. Ah, não estão aí? Estão do seu lado? Cadê o Vini? Olha o Vini lá. só conseguiu ouvir eles aí? Mais ou menos. Pede para ele cantar a oração de São Francisco. Aí, Vini. Oração de São Francisco? Exatamente, atendendo. É, Vini. Aí, E ó. agora? E agora? Você é o grande Vini. Vai, Vini. Agora aumenta? Hã? Obrigada. Oi, Vini. Oi, meu amor! Muito obrigada. Gente, essa mulher não envelhece, não. Vocês estão treinando? Bonita, meu Deus do céu. Isso, menina, cada dia mais velho, isso sim. Oração de São Francisco? É, em homenagem à nossa paróquia e em homenagem à nossa catequese. Tá. Vou procurar aqui. E é para todos os alunos. Já sai. Espera aí que a gente acabou de chegar. É no improviso. Senhor, faze-me um instrumento de vossa paz. Onde houver morte, eu envio amor. Onde houver ofensa, eu envio perdão. Onde houver discórdia, que eu envio unidade. Onde houver dúvida, que eu envio a fé. Onde houver erros, que eu envio a verdade. Do desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure consolar, que ser consolar, compreender, que ser compreendido, amar,
pois é dano que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se a vida Bem, Dá um beijo, mãe. também. Dá um beijo nela, na mãe e no pai. Pode deixar. Tá. Beijo. Beijo. Obrigado, Vili. Tô de volta. Agora, Lu, você pode fazer a oração final? Eu vou ter que dar uma pausa aqui no nosso Ok. áudio. Então vamos lá, meninos e meninas. Vamos para a nossa oração final. Mas você só um instantinho, já você vai sair? Eu encerro, faço a oração, encerro, ou você vai voltar? Não entendi. Tá. Então vamos lá. Nossa oração final. É que vocês estão todos aqui. Tivemos hoje, eu nem sabia que a gente tinha essa surpresa musical. A gente já teve uma outra catequese com os catequistas que tocaram também, né? E agora nós tivemos essa com o Vili. Não consigo mais falar ou ouvir. Quem não consegue? Então, nós vamos agradecer a Deus. Pedir que esse amor que invade tantos, que invadiram os santos, que foi que fez eles serem esses santos que eles são, que são esses exemplos que a gente tem. E mesmo que a gente diga, não, mas eles são de outra época, agora não há mais santos como antigamente, a gente não pode se deixar levar por isso. Nós podemos ser santos dentro de um limite que todos nós temos, inclusive os santos, porque não somos deuses, somos homens, mas a gente pode pedir a Deus todo dia que aumente a nossa fé e que aumente o nosso amor a Ele, Deus, aos nossos semelhantes, semelhantes na criação, semelhantes que são os homens, semelhantes que é a natureza. A gente pode pedir a Deus, então, esse grande amor, pois, como disse a oração também, é perdoando que se é perdoado, mas o perdão depende do amor. Não tem como você perdoar sem amar, é impossível. Então, esse amor, ele despeça esse amor para que a gente consiga sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Não é nem para ser bonitinho, para ser santo, porque a catequista está falando. Vocês vão ver na vida que é uma questão de sobrevivência. Ou a gente ama, ou a gente odeia. A gente não consegue ser neutro na vida. Então, como a gente não consegue ser neutro, se a gente tipo, indiferente, isso é mentira. A indiferença é para esconder um sentimento muito ruim que a gente sente pelos outros. Então, que a gente peça a Deus esse amor, a força do amor de Deus sobre nós. Vocês têm algum pedido para fazer? Pelos tios, pelas famílias com Covid, que vocês sempre pedem. O Felipe pediu. Vocês têm mais algum pedido? Não? Não querem escrever nada no chat? Nada, nada, nada. Então vamos encerrar. Vamos encerrar com a oração de São Francisco. Vamos ver se eu consigo falar a oração de São Francisco. Eu ouvi cantando, vamos ver se eu consigo me lembrar. Teve uma hora aí, na hora que eu estava fazendo a catequese, que a palavra faltou. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. É uma bonita oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais perdoar que ser perdoado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a gente termina como a gente começou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, até semana que vem.